Próximo projeto em pauta é o número 2. Projeto de Iniciativa lei complementar, prefeito. número 231/2017. Iniciativa prefeito. Dispõe sobre o imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITBI, e dá outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.628, em 26 de outubro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.660, em 14 de dezembro de 2017. Regime de urgência. Emenda substitutiva 35/18/2017, aditivas 32/45/2017, 32/50/2017. Votação global e nominal, aprovação maioria absoluta, primeiro turno. Leitura da emenda. Emenda supressiva 33/26/2017. Suprima-se os incisos 5 e 13 do artigo 2º do projeto de lei complementar 231/2017. Leitura em discussão, o projeto... Leitura da emenda 35/18/2017. Diversos vereadores, emenda substitutiva. Substituam-se os incisos do artigo 11 do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, proposição 216, pelo seguinte. Artigo 11, inciso 1. Para imóvel com valor venal de até R$100 mil, corrigidos anualmente pelo IPCA, 0,0%. Pedir novamente para o cidadão que está com a corneta, para que essa corneta ele fica lá na escada. Novamente, cidadão. Estou pedindo a gentileza. Por gentileza, o senhor que está com a corneta, ficar na escada. 2. Só para que vocês possam ouvir o que o orador está falando. Por gentileza, professoras. Peço respeito, vereadora. Professoras. Por gentileza. Para imóvel com valor de R$100 mil e 1 centavo até R$150 mil, corrigidos anualmente pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 0,5%. 3. Para imóvel com valor venal de R$150 mil e 1 centavo até R$350 mil, corrigidos anualmente pelo IPCA, 2,4%. Assinaturas, não tem. Proposição 32/45/2017, emenda aditiva. Adite-se ao artigo 12 o seguinte inciso a ser renumerado. Fica assegurado o pagamento de forma parcelada em até 10 parcelas mensais e sucessivas, não inferiores a R$100, permitindo-se o ajuste de arrendamento em uma das parcelas. Proposição 32/50/2017, emenda aditiva. Adite-se inciso 3 ao artigo 11 do projeto de lei complementar, proposição número 231/2017, com a seguinte redação. Artigo 11. 3. Para imóveis com valor venal de R$150 mil e 1 centavo até R$340 mil, corrigidos pelo IPCA, a alíquota será de 2,4%. Emenda modificativa, diversos vereadores. Modifica-se a emenda 34/118. Modifique-se o parágrafo 6º do artigo 3º do artigo 15 e o artigo 18 do projeto de lei complementar, constante na proposição 231. Artigo 3º, parágrafo 6º. Verificada a preponderância referida no parágrafo 1º ou não representada, a documentação prevista no parágrafo 4º desse artigo tornar-se-á devido ao imposto monetariamente corrigido desde a data da integralização, fusão ou cisão constante no contrato social, devidamente registrado perante a respectiva junta comercial. Artigo 15. A devolução do imposto indevidamente pago ou pago a maior, ou ficar comprovado que as transmissões previstas no artigo 2º não foram efetivadas ou tenham sido anuladas por decisão judicial transitada em julgado, será feita mediante requerimento com a devida instrução de auditoria fiscal, devendo o valor ser corrigido monetariamente de acordo com os índices oficiais adotados para a atualização dos débitos fiscais. Parágrafo único. O direito de pleitear a devolução extingue-se no prazo de 5 anos, contando da data de pagamento ou do pagamento da última parcela. Artigo 18. Nos procedimentos administrativos em que forem constatadas informações falsas ou inexatas ou recusa de apresentação de documentos fiscais comprobatórios de situação de pessoas físicas ou jurídica, poderá ser aplicada a multa de até 40% do valor atualizado do imposto, conforme a regulamentação. Diversos vereadores, emenda modificativa número 34/120/2017.
Modifique-se o artigo 20 do projeto de lei com a seguinte redação. Artigo 20. O sujeito passivo da obrigação tributária relativa a imóveis que foram adquiridos até 31 de dezembro de 2016 e que ainda não tiverem sido objeto do registro nas respectivas matrículas, poderá em até 180 dias, contados a partir da data da vigência desta lei, efetuar o recolhimento do imposto com desconto de 10%. Está em discussão o projeto de emendas. Vereador Felipe Braga Cortes terá 15 minutos prorrogáveis. Vereador, com a palavra. Presidente, demais vereadores, nós vamos discutir agora a questão do... Talvez seja o terceiro ou quarto presente de Natal do prefeito Rafael Greca de Macedo, mais um aumento de imposto. Dessa vez o aumento vem numa faixa, que diria a faixa mais importante do ITBI, que é a faixa que atinge a Minha Casa Minha Vida, ou seja, de R$150 mil a R$300 mil. Vou explicar para Vossas Excelências e para os demais que participam, os funcionários públicos que participam dessa sessão. O ITBI, através de uma lei aprovada anteriormente, 2,4% era a faixa que tinha entre R$100 mil e R$300 mil. Não exatamente 100 mil, é um número quebrado. O prefeito Rafael Greca está modificando. Ele está atualizando, e isso é positivo, a questão dos isentos. De 70 mil passa para 100 mil. E uma faixa de 100 mil a 150 mil, 0,5%. Até aí tudo bem. O problema está que, da forma que está a mensagem, de 150 mil para cima, ficará 2,7%. Então, a faixa que nós temos de 150 a 300 mil, ficaria descoberto dos 2,4%. Então, essa faixa de 2,4% passa para 2,7%. Eu vi aqui que vários vereadores assinaram uma emenda aditiva. É uma emenda quase igual à que nós propusemos e pedimos a assinatura de vários vereadores. Eu digo quase, porque talvez Vossas Excelências possam verificar que seria melhor votarmos na emenda número 3518/2017. A emenda assinada pela base é a 3250/2017. Vereador Sabino, acho que a Vossa Excelência assinou também. Essa emenda coloca 150 mil, é quase igual a nossa. A gente fez a nossa anteriormente, mas é quase igual. Ela limita em 340 mil. A nossa é de 150 mil a 350 mil. Mas tem uma diferença significativa, que eu queria alertar o vereador Pierre Paulo como líder, que do jeito que está feito aqui, deveria ter feito da mesma forma que a gente fez aqui, seria melhor. Porque aqui o reajuste do IPCA está em todas as faixas. Do jeito que está aqui, está errado. Então, eu pediria gentilmente, eu acho que todos os vereadores poderiam votar junto. Não tem problema de ser A, B ou C quem fez a emenda, porque isso, o que vale é que a emenda seja aceita, que seja votada. Peço gentilmente isso para que não ocorra um erro, e esse erro depois vai ter que ser consertado. O reajuste de IPCA tem que estar em todas as faixas, e não só na faixa de 150 a 340. Melhor, em vez de 340, 350, porque foi feito assim, de 50 e 50 a modificação.
Professor Euler, Vossa Excelência entende muito bem, se ficar da forma que está essa emenda, o reajuste de IPCA não vai ter nas outras faixas, inclusive na faixa acima de 340 mil. Então vai ficar uma emenda capenga. Essa emenda, eu acredito que com bom senso de todos, já que vamos fazer uma emenda, vamos fazer a emenda correta, colocando o limite de 150 a 350, 2,4, corrigido pelo IPCA, como está a emenda que Vossa Excelência assinaram da base, não tem problema, 10 mil a mais ou a menos, acho que não seria esse o problema. O problema está que na de 0,5, na faixa 0,5, não tem a correção do IPCA, e na faixa de 2,7, vereadores, não tem a correção do IPCA. Então, a gente queria muito que fosse possível que Vossas Excelências votassem na primeira emenda proposta, a emenda correta, a emenda que foi discutida com todos os setores e que é um acordo. Eu acho que fica justo que se corrija pelo IPCA. Inclusive, essa correção sobre... ela vai incidir sempre, né, porque ela tem que ser corrigida. O que ocorreu por muito tempo, vereador Gora, é que esses limites não foram corrigidos. Ficou 70 mil isento por muito tempo, né, e precisava ter esse aumento. Uma parte, por favor. Quem que pediu? Euler. Professor Euler. Eu já dou a parte agora mesmo. Obrigado pela parte, vereador Felipe Braga Cortes. Só para elucidar, para ficar bem claro, que essa correção que o senhor propõe é uma correção nos limites, é uma correção do IPCA nas faixas, para que elas sejam alteradas anualmente, e não uma correção na alíquota. Acho que é importante deixar claro. Não é a correção da alíquota, é a correção justamente dos limites. O que vai acontecer? Todo ano vai ter essa correção do IPCA. O isento vai subir. A faixa dele, de 100 mil, vai subir 3, 4% no que vem, se for esse o IPCA. A faixa dos 150 aos 350, vereador Sabino, também vai subir. E a faixa acima de 350 mil também vai subir. É justo. Então essa emenda, a emenda número 3518/2007, que foi assinada por vários vereadores também, ao meu ver, ela é a que está correta. A emenda assinada por Vossas Excelências aqui na emenda 50/2017, se for aprovada, nós vamos ter que consertar no segundo turno. Porque ela fala assim, ó, para imóveis em valor venal, 150 mil a 340, tem uma diferença de... Para não ficar igual, né? 350, ficou 340. Corrigido pelo IPCA. A alíquota será 2,4. Como é que fica as outras faixas? Não sei se deu para vocês entenderem. Se não colocar na emenda, que é corrigido pelo IPCA, todas as faixas, que é o que foi colocado nesta emenda, vai estar errada. Então eu peço que realmente essa emenda aditiva 50/2017 seja rejeitada e que seja aprovada a emenda correta. Né? Eu acho que ficaria certo, eu acho que todos estariam em acordo, porque é importante que se mantenha essa alíquota, principalmente para a faixa Minha Casa Minha Vida. Uma parte, vereadora Noemi. Muito obrigada, vereador Felipe Braga Cortes. A gente justifica o regime de urgência. É um projeto que mexe com a vida da população, é um projeto de grande relevância e é trazido para essa casa em regime de urgência, sem nenhum tempo hábil para a gente avaliar, mas quero parabenizar Vossa Excelência, que está atento aos projetos que está vindo nessa casa e faz uma emenda que realmente contempla quem de interesse e contempla de uma forma de atuação do IPCA.
Então, provavelmente, a base provavelmente vai ter que avaliar, porque a emenda da Vossa Excelência realmente contempla todas as áreas e que faz também essa adequação do IPCA. Então, parabéns. Eu acredito que a base vai refletir sobre isso e vai votar com Vossa Excelência. Eu vejo que o debate é para isso, né? A gente está aqui para realmente debater e concordar quando for para concordar. Não é porque não é da base ou deixa de ser da base. Nós estamos aqui fazendo um trabalho, já que, como bem falou Vossa Excelência, tramitou em regime de urgência, é pouco tempo para analisar, e aí ocorrem erros como esse. Esquece de colocar uma emenda completa. Então, eu acho que nós estamos aqui para isso, nos ajudando, para não cometer erros ou falhas. A gente pode falhar, né? Então, seria muito importante, volto a dizer, sem querer A, B ou C, aquele vereador, não, ele que mudou, esqueça. O importante é fazer certo. Já que existe um entendimento para se manter o 2.4, ótimo, se mantém o 2.4 para essa faixa que atinge um grande percentual de proprietários de imóveis, que estava sendo aumentado de 2.4 para 2.7, certo? Importante. Só que, como está a redação, as outras faixas não terão o reajuste pelo IPCA. E depois, eu acho que a vereadora Noêmia irá falar, nós temos uma outra situação extremamente complexa, que é, através da mensagem do prefeito, acaba o parcelamento do ITBI. O parcelamento que tinha em 10 vezes, se for aprovado como está, não terá mais parcelamento, ou seja, comprou o imóvel, fez a transferência, paga seu ITBI à vista e não mais parcelado. Isso a vereadora Noêmia depois tem uma emenda que ela está e naturalmente irá defendê-la. Então, da minha parte, eu acho que da nossa parte, quem assinou são 9 ou 10 vereadores que assinaram a emenda. Importante que a base tenha proposto uma manutenção da alíquota de 2.4. É importante, porque viram que existe essa necessidade. Iria realmente estar afetando uma camada enorme da população que ia pagar 3% a mais de TBI. Né? Então, vereador, nesse aspecto, em uma parte é o vereador Gora. Obrigado, vereador Felipe. Parabenizo o vosso mandato, que nesses projetos que chega aqui para a Câmara Municipal, Vossa Excelência tem colocado toda a equipe no estudo e apresentado emendas no sentido de contribuição. Eu só queria fazer o registro, que eu acho que a Prefeitura falhou numa avaliação que nós fizemos essa sugestão em outros momentos ao próprio secretário Vitor Pupi, de que o Brasil taxa muito a classe média e os mais pobres e taxa pouco os mais ricos. O mesmo se aplica na questão do ITBI. A gente está mexendo com as variáveis ali até R$300 mil, mas Curitiba tem imóveis acima de 1 milhão, de 2 milhões de reais, e esses vão pagar a mesma alíquota de uma pessoa que compra um imóvel de 310, 300 mil reais. Então, acho que aí também, para ficar o registro, há uma injustiça fiscal, tributária, também nesse aspecto. E peço o voto favorável à emenda que Vossa Excelência está apresentando aqui. Então, era isso. Eu queria... Bom, acho que a exposição era essa, dizer que realmente, se houve esse entendimento da base de alterar realmente para 2.4 e criar essa faixa, percebam que é importante o reajuste do IPCA nas outras faixas. Acho que ficou bem claro. É só isso. Ajuste no IPCA em todas as faixas. Isso vai privilegiar ao cidadão que paga os seus impostos. Pelo menos vai aliviar para uma faixa de renda extremamente importante e que não aguenta mais pagar imposto. Obrigado. Vereadora Noêmia Rocha, 15 minutos prorrogáveis.
Presença. Só registrando a presença do senhor Roberto, cidadão que está acompanhando conosco aqui, senhor Roberto. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Bom dia, vereadoras e vereadores. O vereador que me antecedeu já fez um comparativo importante em relação ao índice de 2,4, acima de 300, a importância de ter o índice, pautado o índice. E aí, eu acredito que a base vai retirar a emenda deles para aprovar a emenda do vereador Felipe, até porque favorece muito mais em relação à legalidade, em relação à contextualização do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. O projeto em si, primeiro a gente debate esse projeto vir em regime de urgência, que nos causa estranheza, considerando que mexe com a vida da população e com certeza a população não foi ouvida, porque é característica desse prefeito não ouvir a população e nos preocupa em relação a essa questão. Nós estamos dentro desse projeto para tentar corrigir aquilo que está vindo de uma forma sem nenhum debate, sem nenhum impacto financeiro, sem nenhum laudo, sem nenhum relatório, para que a gente possa pontuar, para que a gente possa avalizar e que a gente possa entender o processo. É muito corrido o tempo, nós temos muita dificuldade, mas mesmo assim a oposição e vereadores independentes, a base também, está buscando emendas, tanto que a base apresenta uma emenda com uma dificuldade em relação à correção mas, enfim, traz essa casa alguma coisa que possa corrigir o projeto que vem essa casa de uma forma muito crua, muito ruim, com um tempo muito pequeno. Nós apresentamos uma emenda e gostaria que os vereadores avaliassem essa questão. No momento que nós estamos vivendo, não dá para negar um número altíssimo de desemprego. A questão financeira do país tem grandes déficits. Nós estamos vivenciando uma crise financeira sem precedentes na nossa nação. A gente tem aí informações de grandes corrupções. Ontem, inclusive, eu vi no Fantástico, 51 milhões de dinheiro público num quarto de apartamento de um político. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É meu partido, mas eu não comungo com essa questão. Mas tem DEM, tem PSDB. Na verdade, as pessoas não estão mais avaliando em relação a partido. É questão de individuais. E aí a nossa preocupação. Nós colocamos uma emenda, caros vereadores, considerando, o prefeito traz um aumento significativo, que toca na faixa de Minha Casa Minha Vida. As pessoas de baixa renda mal têm dinheiro para comer. Hoje eu recebi uma informação de uma pessoa que está deixando de comer, porque ela trabalha fora, porque ela precisa de uma máquina de lavar roupa, está deixando de comer para sobrar dinheiro para comprar uma máquina de lavar roupa para ajudá-la. Olha o que está acontecendo na nossa cidade. É muito, muito sério. Ela tem uma criança, uma pessoa com deficiência em casa e precisa de uma máquina. Ela está deixando de comer. E aí a gente vê o prefeito trazendo essa casa um aumento do IPTU e à vista. Quer dizer, ele pede parcelamento para o ICS e repassa à população esse tributo com aumento e ainda por cima, sem nenhum parcelamento. Ou você paga à vista, ou você não paga. Aí volta novamente aquela questão de contrato de gaveta. Nós estamos fomentando contratos de gaveta. E isso... ITBI, perdão. E isso... Obrigada, presidente. E isso, o que acontece? Vai tornar novamente contratos de gaveta. Se a gente pudesse fazer uma análise, isso não é oficial, mas nós devemos ter muitos contratos de gaveta que traz um prejuízo para a família, para os herdeiros, justamente porque a pessoa está comprando uma casa que já está tirando todas as suas economias, porque quando você vai comprar uma casa, além de você raspar todas as suas economias, você ainda faz um parcelamento, um financiamento de banco. E aí você quer passar a sua casa para o seu nome, não tem como, porque o imposto tem que ser
tem que ser à vista. Com detalhe, caros vereadores, o prefeito não traz nenhuma análise, nenhum impacto, nada que justifique essa atitude dele, a não ser uma atitude de ditador. Eu vou mandar à vista e ponto final. Então, me preocupou muito, nós voltamos novamente, estamos voltando o que já era 10 parcelas, com parcelamento não menos de R$100. Eu acho justo, eu acho que ajuda sim a população, traz um fôlego para a população, para fazer a sua transferência do seu imóvel, com um parcelamento em 10 vezes, mínimo 10 vezes. Então, essa emenda que nós trazemos a essa casa, eu solicito a vocês, mas assim, que haja assim, fica assegurado o pagamento. Nós estamos, na verdade, devolvendo Senhor ao presidente, projeto... desculpa, vereadora. Pois... Gostaria de pedir a averiguação de quórum. De imediato, vereador. Verificação de quóruns concedido, vereadores, registrem suas presenças. Vou descontar o seu tempo, vereadora. Rechamada. Vereador Ezequias Barros, ausente. Eli Verbisky, ausente. Cátia Dietrich, ausente. Mauro Bobato, ausente. Presente. Mestre Pop, ausente. Noêmia Rocha, ausente. Não, presente. Noêmia Rocha, presente. Tiago Ferro, ausente. Tito Zeglin, ausente. 32 presentes. Só registrando minha presença, Bruno. Mauro Bobato. Pois não, vereador? Só registrando minha presença, Serginho. Não, já está registrado. 32 vereadores presentes, 6 ausentes. Há quórum para deliberarmos os trabalhos. Continua com a palavra vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada. Então, essa lei, essa emenda, ela devolve a Lei Complementar 40, que foi nesse projeto alterada, no parágrafo 1º do artigo 51, ela foi suprimida na proposição. A gente está trazendo como aditiva justamente para favorecer a população. Nós também temos que pensar na população, favorecendo novamente, trazendo novamente, que é uma lei que já estava na lei, 10 parcelas para o pagamento do ITBI, que é já um imposto muito alto na transferência dos seus imóveis. Então, eu conto com a participação dos vereadores, justamente para a gente adequar essa lei, e volto a afirmar, foi falado já aqui, nós, enquanto vereadores dessa cidade, com papel de fiscalização, a gente precisa muito ponderar o que nós estamos decidindo nessa casa, votar com muita consciência, sem atropelos, para não acontecer o que aconteceu agora. Foi feito aqui deliberado, de uma forma atropelada, o repasse do IPMC para o prefeito, quase 700 milhões, aí vem a justiça e diz, não, está errado. Em outras palavras, nós que votamos contrário à retirada desses valores, estamos corretos. Estávamos corretos e pautados, inclusive, dentro do projeto. Para que isso não aconteça novamente, caros vereadores, nós precisamos votar com muita coerência. E volto a fazer um apelo para a base aqui. Não traga mais projeto de urgência a essa casa que mexe com a vida da população. É muito sério isso, nos induz ao erro. E o que está acontecendo nessa casa é justamente isso, indução ao erro, com dificuldade de análise, dificuldade de solicitar documentação. Volto a afirmar, eu quero votar favorável, mas desde que eu tenha respaldo para isso, o que não está acontecendo, e aí tem as votações aqui, vota-se, passa, e aí vem a responsabilidade fiscal, e nesse caso não seria diferente. Então, eu gostaria que vocês avaliassem essa emenda e que pudessem votar na devolução como emenda das 10
parcelas para o pagamento do ITBI, que já é alto. Você já compra uma casa e aí tem ainda que pagar o ITBI à vista, prejudica a população de uma forma que ela vai começar a ter seu imóvel e não está no nome dela. Justamente entra aí o fomento em relação aos contratos de gaveta, que são ilegais no nosso país, mas que esse projeto, que essa lei, da maneira que está vindo, vai sim fomentar os contratos de gaveta. Aí estão pensando em arrecadação, estão pensando em melhoria na arrecadação do município. Isso é justamente o inverso. Realmente não vai haver o pagamento desse imposto e vai prejudicar as pessoas, as famílias e os herdeiros desses imóveis, porque contrato de gaveta não tem garantias plausíveis em relação à justiça. Então, para que a gente faça a justiça, para que a gente seja coerente, vamos votar nessa emenda, devolvendo, então, à população, minimamente, o parcelamento de 10 vezes, com um valor mínimo de R$100, para que a população de baixa renda, para que as pessoas que têm um único imóvel, possa pagar os seus impostos. Eu me preocupo em relação a essa leitura do Executivo, porque quem tem somente um imóvel, se desdobra para colocar no seu nome, e é os que vão ser mais atingidos. Então, essa é a nossa preocupação, de tirar do pequeno, de tirar das pessoas de baixa renda, o direito de ter um imóvel em seu nome, na sua herança, na herança dos seus filhos, porque não tem dinheiro para pagar o ITBI à vista. E precisa, sim, minimamente, de um parcelamento de 10 vezes, que os outros prefeitos, os executivos, e está dentro da Lei Complementar 40, tinha esse direito de parcelamento. Nós estamos vivenciando, caros vereadores, um aumento muito grande de inadimplência do IPTU, que é um valor de impostos referente ao seu imóvel. É altíssima a inadimplência do IPTU. Imagine agora o ITBI, que é um índice, que é uma alíquota muito maior e com valores muito maiores em relação aos imóveis, à sua casa, e em relação também à Minha Casa Minha Vida. Então, conto com o voto de vocês para que a gente possa minimizar essa questão e que a gente possa trazer à população um refrigério, num tempo de crise, um parcelamento para que ele possa ter, sim, seu imóvel, sua casa no seu nome, e que esse pai, essa mãe, possa dormir tranquilo, sabendo que, se porventura acontecer alguma coisa com eles, seus filhos vão ser cuidados, resguardados de uma ação jurídica e de perda, inclusive, do seu imóvel. Muito obrigada. Continue a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhamento, vereador... Encaminhar. Na sequência. Vereadora professora Josete, 5 minutos para encaminhamento. Na sequência, vereador Pia. Senhor presidente e demais presentes, eu gostaria só de reforçar alguns elementos que já foram pautados na discussão do projeto, porque entendo que essa casa não teve as condições necessárias para fazer uma discussão aprofundada e com esclarecimento de todas as alterações que esse projeto prevê em relação à cobrança do ITBI. Só para colocar os pontos mais polêmicos desse projeto. Ele trata da alteração das alíquotas no caso de imóveis residenciais financiados em 5 ou mais anos e com valor abaixo de R$150 mil. Traz a revogação do benefício fiscal para imóveis residenciais financiados em 5 anos ou mais entre 150 e 300 mil reais. 3. Fim da possibilidade do parcelamento desse imposto. 4. Criação de nova hipótese de isenção de tributo para famílias inscritas no programa Minha Casa Minha Vida. E 5. Também o momento de pagamento do imposto e previsão de incidência do imposto sobre hipótese em que não vislumbram-se as duas partes.
Gostaria de ressaltar que nós, enquanto oposição, temos feito um trabalho responsável e diferente dos que dizem alguns, que nós nos posicionamos de forma sempre contrária. Isso não é verdade. Aqueles projetos que são benéficos, né, aos cidadãos e cidadãs de Curitiba, nós sempre temos tido um posicionamento favorável. Agora, projetos que vêm em regime de urgência, sem debate com a sociedade, sem as condições necessárias para que essa casa tome as decisões fundamentada adequadamente, realmente nós vamos votar contrários. E gostaria de lamentar mais uma situação. Como todos puderam perceber, nós temos tido uma dinâmica onde a oposição sobe à tribuna para debater os projetos e a base de apoio não o faz. E essa é uma cobrança que nós fazemos, porque nós entendemos que se há pertinência no projeto, quem é líder do prefeito, quem é base de apoio, tem que subir nessa tribuna e vir fazer o debate, sim. Então nós tivemos vários projetos onde isso já aconteceu. Eu entendo que essa casa tem que zelar por aquilo que é a sua... Por favor. Que é a sua... Questão de respeito. Por gentileza, vai alguém se machucar. Por favor. Vai quebrar o vidro, vai alguém se machucar. Eu peço coerência dos senhores que estão assistindo. Está correndo tudo bem. Eu peço a gentileza para que não haja essa agressividade. Peço a gentileza aos professores, professoras, guardas municipais, por gentileza. A vereadora está com a palavra, vereadora. Peço para a professora não subir nas cadeiras, professora. Por gentileza, não suba nas cadeiras, por gentileza. Professor José está com a palavra. Eu vou descontar o seu tempo, vereadora. Está com a palavra. Gostaria, então, de dar continuidade à minha intervenção, dizendo que este... Ó, Julieta, você tem todo o direito de vir aqui na tribuna e discutir. Não fique interrompendo a intervenção da gente. Suba aqui e diga o que está pensando. Não interessa, então suba e fale aqui. Ora. Não interessa, Julieta. Eu estou falando. Se você quer dizer isso, você se inscreve, suba e fale. Não fique interrompendo. Peço a postura das vereadoras. Não, eu estou pedindo aqui para a Julieta. Vereadora, ok. Ela precisa de postura. Vereadora Julieta Reis, eu peço a gentileza da senhora. O professor José está com a palavra garantida. Tá? Ok. Eu vou dar mais 30 segundos. Eu gostaria de reforçar que também a oposição procura apresentar emendas para melhorar os projetos. E temos tido uma postura de rejeitar aqui todas as emendas. Eu entendo que essa é uma visão limitada acerca de qual é o papel do parlamento. Porque nós, ao apresentarmos emendas, estamos trazendo elementos para garantir o atendimento à população de Curitiba. Se somos de oposição ou não, isso é um dado que não deve interferir naquelas emendas que são positivas. Mais um minuto, senhor presidente, que eu perdi tempo na minha fala. Então... Só um minutinho, já está crescido. Além das emendas que já foram aqui destacadas pela vereadora Noêmia, pelo vereador Felipe, gostaria de falar de mais uma, que é uma emenda técnica. Aqui não tem impacto financeiro nenhum. E eu entendo que é necessário que haja uma avaliação por parte da base de apoio, que diz respeito à questão do mandato em causa própria e do uso capião.
Então, qual é a justificativa para que a gente suprima esses dois incisos, que é o 5 e o 13? Que a incidência do imposto pressupõe a existência de vínculo jurídico entre dois sujeitos, entre os quais ocorre a transmissão de direitos reais. Nesse caso, o uso capião e mandato em causa própria não dizem respeito a isso. Professora, eu já... 30 segundos, senhora, por favor, só para a gente... Por isso a supressão, porque é uma questão jurídica, de adequação jurídica. E por isso, mais uma vez, eu peço a votação favorável às emendas apresentadas aqui na tribuna. Obrigada. Em votação, encerrado o encaminhamento, em votação, projeto e emendas que já foram lidas. Em votação, projeto, ressalvado, emenda. Presidente, chame para votação, voto mais. Vereadores, registrem seus votos. Só um minuto, presidente. Votaremos menos e votaremos mais para a emenda que foi feita. A oposição encaminhou, a situação encaminhou. Concordando com os independentes, o voto negativo da oposição. Já houve encaminhamento. Ok, vereador. Em votação. Encerrada a votação. (23 vereadores votaram com expressão sim, 9 expressão não, portanto o projeto aprovado. Próximo projeto, só um minutinho. Agora a emenda supressiva. Eu peço a atenção dos vereadores. Nós estamos votando agora as emendas. A emenda 3326 supressiva. Diversos vereadores. Orientação, voto menos. Orientação, voto mais, emenda técnica. Orientação, voto menos. Ok, oposição e situação já encaminharam. Em votação, emenda 3326, supressiva. Orientação, voto menos. Encerrada a votação, próxima emenda. Resultado de 9 votaram com a expressão sim, 23 com a expressão não, portanto, rejeitada a emenda 3326. Próxima emenda é a 3518, substitutiva de diversos vereadores. Vereadores, registrem seus votos. Posso encaminhar? Pode encaminhar. Eu vou encaminhar. Vereador Felipe para encaminhar. Na sequência, então, eu... Sequência, vereador encaminha. O voto é negativo. Vereador Felipe para encaminhar. É uma pena que o líder já disse que o voto é negativo numa emenda que foi debatida com o setor, do qual a própria base copiou, só que colocou num valor diferente, 10 mil de diferença. Mas copiou errado, porque quando copiou, não copiou com reajuste de IPCA. Mas por não ser da base, tem que pedir para votar contra. E daí sacrifica quem? Sacrifica a faixa de renda dos 150 mil a 350 mil. Em vez de ser uma forma coerente, sem ranço, sem briga, olha, a emenda foi bem construída, vê a questão do IPCA, trata de um limite de 150 a 350 mil, tanto que vários vereadores aqui que vão votar não, vão votar sim na outra, que está errada, sem a correção do IPCA, votam só porque essa emenda não foi feita pela base. É uma pena que esse tipo de política seja feita dessa forma, porque a gente faz de uma forma tranquila, honesta, dialogando, conversando, e faz a emenda da forma que tem que ser feita, correta. Ou
pelo menos deviam ter copiado certo, porque daí ficava mais fácil. Então, se já está anunciado para votar negativamente numa emenda que está correta, corrigindo o IPCA de todos os níveis e deixando 2,4% na faixa de 150 a 350 mil, peço quem tem entendimento de que essa é a forma certa, a emenda certa para fazer, votar favorável a essa emenda. Senhor presidente, em votação. Orientação é o voto menos. Vamos em votação a emenda 035-0018-2017. Os vereadores registrem seus votos. Orientação, voto menos. Voto mais, oposição. Atendendo o pedido do vereador Felipe Braga Cortes, nós vamos retirar a nossa emenda. Na sequência oportuna, faremos então esse anúncio. Vamos ao resultado da votação. Nove com a expressão sim, 24 não, reprovada a emenda. Próxima emenda, emenda 032-00045-2017, iniciativa diversos vereadores. Em votação, vereadores registrem os seus votos. Para encaminhar antes, vereadora Noêmia Rocha. Concedemos a palavra por 5 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. A preocupação dessa questão de base e oposição está ficando sério nessa casa. Porque a leitura que nós temos são 38 vereadores com voto legítimo, com o mesmo poder e autonomia. Agora, o que a gente está tendo aqui de leitura é: vamos derrubar porque é da oposição, vamos aprovar porque é da base. Isso é incoerência. Porque a gente está aqui para contribuir. Eu acredito que todos os vereadores da base têm também essa autonomia de contribuição. Nós não estamos trabalhando para esses 4 anos, nós estamos trabalhando para décadas. E aí a gente tem que ter essa responsabilidade. O vereador Felipe apresenta uma emenda, fechando todas as brechas, uma emenda que até que foi copiada pela base, mas com uma diferencial lá que não foi pensado no IPMC, acima de R$300 mil no imóvel. Aí vem, ainda bem que o líder do prefeito reconheceu e está retirando a emenda. Então, por que não aprovou a emenda do vereador Felipe? Porque é oposição? Nós temos que rever esse conceito. Isso é uma política muito arcaica. Nós vimos acontecer com o prefeito de vocês a legislação passada, que então o governador não era do mesmo partido, fechou toda a ajuda, que diferente de agora, com o Rafael Greca, está abrindo as portas do Estado, o que deveria fazer na legislação passada também, no mandato passado, porque quem sofre é sempre a população. A população que leva o pior, por causa de briguinhas de oposição e base, não é meu partido, é do meu grupo, não é do meu grupo. Vamos derrubar a emenda dele porque não é do meu grupo? Vamos avaliar a emenda. E aí, caros, eu venho aqui encaminhar, por favor, me façam uma leitura sem essa conotação de base e oposição. Faça uma leitura do que é bom para a cidade, do que é bom para a população, do que é bom para aquela pessoa que tem um único imóvel e quer sim fazer a transferência do seu imóvel, quer sim garantir que está no seu nome, registrado em cartório. E aí, sem nenhuma justificativa, o prefeito retira as 10 parcelas. E aí a gente teve essa leitura preocupante, considerando a questão financeira do nosso país. As pessoas já não têm dinheiro para comprar imóveis. Ainda tem um imposto alto. E ainda tem que ser à vista, porque o prefeito resolveu que tem que ser à vista. Ele está parcelando, por exemplo, uma dívida do ICS e não quer dar parcelamento para a população. No ITBI, gente, é muito sério. De vez a gente melhorar a vida da população, nessa gestão nós estamos piorando a vida da população. Então, vereadores, não tenham essa leitura que veio
vereadora de oposição, não tem essa leitura tem uma leitura técnica, tem uma leitura, tudo bem, de política, mas a população não aguenta mais ser tratado dessa forma. O projeto vem aqui em regime de urgência, não se discute, não se debate, passa igual água no rio, e aí a população que fica. E aí a população se revolta, fala mal dos políticos, não sei por que estão falando mal. Não sei por que a população está tendo essa leitura tão ruim de nós enquanto parlamentares, porque nós temos essa autonomia, nós temos poder. O poder nosso aqui é de legislar, é a nossa função priori, fazer uma lei que beneficie uma população, não segmentos. E aí vai fomentar novamente o contrato de gaveta. Então eu venho aqui encaminhar, queridos vereadores, para que vocês votem com o coração, com a coerência e devolva. Não teve nenhum impacto dizendo, se fizer à vista, vai melhorar a situação da economia na cidade. Não tem nenhuma verdade nisso. O parcelamento é correto, sim. Está tudo embasado, com reajuste, tudo certinho. E aí a gente precisa, sim, dar esse alento para a população de pelo menos ter o direito de parcelamento. Nós vamos ter muita inadimplência e muito contrato de gaveta. Então, caros vereadores, eu solicito que vocês votem favoráveis a essa emenda, que realmente favorece, sim, toda a população. E o gestor tem outros mecanismos para fomentar a arrecadação, não dessa forma prejudicando a população. Muito obrigada. Vamos à votação da emenda 3245/2017. Os vereadores registrem os seus votos. Orientação, voto menos. Orientação, voto menos. Da oposição, voto mais pelo parcelamento do ITBI. Orientação, voto menos. Abriu de novo o painel. Agora está certo. Voto menos. Em votação. Em votação. Está encerrada a votação. 7 vereadores votaram sim, 21 com expressão não. Portanto, rejeitada a emenda 3245. Próxima emenda é a emenda aditiva. Presidente, eu votei mais aqui, não está registrado aí no painel. Vereadora, professor Josete votou mais. Eu também. Meu voto também não apareceu. Eu também votei mais. Eu vou pedir nova votação. Tá Faz bom? favor. Faz favor. Faz favor. Vou pedir verificação para que os vereadores registrem novamente. Oposição em situação. Encaminhamento. Voto menos. Ok. Encerrada a votação. 9 sim, 24 não, portanto, para justificar, rejeitado. senhor presidente. Para declaração de voto, vereadora. Eu fiz um apelo aqui. Não fomos ouvidos mais uma vez. A população vai sofrer novamente esse pagamento à vista do ITBI, que é alto, os valores são altos, o imposto de transferência é alto, vai fomentar o contrato de gaveta, que é ilegal no nosso país. E aí, para minha surpresa, não teve nem debate de que a emenda não é boa. Olha o que é pior. Não teve nem o contraponto de que tem uma justificativa para não ter o parcelamento. Isso é muito sério. Então, aquela fala
de que quem tem a maioria não discute e vota, está sendo real e verdadeiro nessa casa. E isso é a nossa preocupação. Para que tem um parlamento que não há contraditório? E aí nós estamos aqui apresentando emendas que favorecem a população, e aí a população se revolta, não sabemos por quê. Por que será que os servidores estão revoltados lá fora? Eles têm a justificativa deles. A população tem a sua justificativa. E aí nós estamos preocupados com o nosso bem-estar, que não haja nada disso, que a gente tenha uma sessão tranquila. Essa é a nossa preocupação, mas o que nós estamos fazendo é uma consequência de uma causa. E a causa é a nossa avaliação enquanto casa. Nós precisamos avaliar os projetos que vêm essa casa, não com tanta submissão ao executivo. Aí o executivo manda um projeto desse para essa casa, sem nenhuma avaliação, sem nenhum impacto financeiro, sem nenhum debate, e todo mundo vota com o prefeito sem nenhuma análise. E perdemos de novo uma emenda que poderia surgir de vocês, mas não surgiu, surgiu de nós, da oposição, que é uma oposição propositiva. A gente não tem intenção de bater por bater, a gente coloca aqui, pautado numa lei, pedindo novamente, não retire o parcelamento em 10 vezes, que ameniza as pessoas de baixa renda, que favorece o fomento da construção civil, da venda de grandes imóveis. Porque quem está comprando um imóvel caríssimo, de milhões, também precisa de um parcelamento, porque ele já está investindo na cidade. Ele precisa de um respaldo, mas eu lamento, mais uma vez, essa casa votar contrário a uma emenda tão importante, tanto na primeira emenda, que nós trouxemos subsídios, como na segunda emenda. Eu lamento esse projeto voltar com essa questão de dificuldade para a população. Isso nos traz grande tristeza, isso é a demonstração que esse executivo é realmente um sentimento de monarca, está chegando à ditadura, porque ele tem facilidade de passar os projetos nessa casa. Muito obrigada. Próxima emenda aditiva. Senhor presidente, pode ler a emenda. Emenda 3250, diversos vereadores. Atendendo ao pedido muito educado do vereador Felipe Braga Cortes, eu faço questão de retirar essa emenda. Para encaminhar. Ok, vereador Felipe encaminhar. Vereador, ela está sendo retirada. Ela está sendo retirada, ele vai encaminhar o quê, senhor presidente? A emenda. Não, porque é minha emenda. O autor pede retirada. Na verdade, não dá para entender. Não. Eu estou retirando uma emenda. Está retirando a emenda que é benéfica, porque já rejeitaram a outra. Ele retirou a emenda. Vamos retirar essa emenda. E não há o que o vereador Felipe justifique. É possível. Senhor presidente, só retomando. Vai justificar. Senhor presidente. Ele está retirando a emenda. Ele já remenda. Não precisa, né? Senhor presidente. Vereadora, a partir do momento que retirou a emenda, não tem como discutir a emenda. Desculpe. É regimental. Regimental. Mas como ele citou que é a pedido meu... Não, perfeito. Não cabe Não cabe. Foi retirada. Não há discussão. É retirada eu me inscrevo para encaminhar a próxima. Retirada não há encaminhamento. É retirada a senhora pode. Próxima eu vou na encaminhar. próxima, a vereadora pode, ok? É uma retirada ridícula. A vereadora Josete vai encaminhar a próxima, que é a 34.118. Em discussão, em votação, vereadora para encaminhamento, vereadora professora Josete. 5 minutos. Eu gostaria de usar esse espaço para dizer o seguinte: a oposição não vem aqui para brincar. Infelizmente, não é a postura de alguns outros vereadores. Porque foi apresentada a emenda garantindo uma faixa intermediária com ITBI de 2,4%, e ela foi rejeitada pelos vereadores. Havia uma emenda
de diversos vereadores da base de apoio que retomava essa questão do 2.4, com a diferença de que diminuía de R$350 mil o teto para R$340 mil. Agora essa emenda é retirada. Então, o que está acontecendo? Haviam duas emendas que propunham uma alíquota diferenciada de 2.4, uma foi rejeitada porque era da oposição e a outra foi retirada. Então, essa casa que tinha a possibilidade de manter uma alíquota diferenciada para imóveis, o Minha Casa Minha Vida, se negou a fazer isso. Se negou. Que isso fique registrado. Tinham a possibilidade de estar votando a emenda e acabaram de retirar essa emenda. Então vamos assumir aqui, né, as coisas que são votadas nesse plenário, que são debatidas. Aumentamos a faixa de Mas gostaria, eu acho que se o senhor viesse aqui e se colocasse, seria muito melhor. Se pauta nessa emenda, pelo menos o senhor assumiria a sua posição. O senhor está numa posição muito cômoda aí. Se pauta na emenda 134. Eu gostaria de retomar o encaminhamento da emenda 34.118, que é uma emenda da base de apoio. E para mostrar que o que a gente quer é beneficiar a população, eu vim encaminhar essa emenda. Então, é uma emenda que altera, no artigo 3º, o parágrafo 6º. Verificada a preponderância referida no parágrafo 1º ou não apresentada a documentação prevista no parágrafo 4º desse artigo, tornar-se-á devido o imposto monetariamente corrigido desde a data da integralização, fusão ou cisão constante no contrato social devidamente registrado perante a respectiva junta. Na proposta original, se falava de uma multa, além de multa de até 40% do valor atualizado do imposto conforme a regulamentação. Então, a gente entende que é uma emenda que avança, né? Retira uma multa que estava prevista, né? E no artigo 18, portanto, que diz respeito a essa emenda ainda, fica com a seguinte redação: nos procedimentos administrativos em que forem constatadas informações falsas ou inexatas, ou recusa de apresentação de documentos fiscais comprobatórios da situação de pessoas físicas ou jurídicas, poderá ser aplicada a multa de 40% do valor atualizado do imposto, conforme a regulamentação. Então, manteve-se a multa só no caso de informações falsas ou inexatas. Então, acho que é uma emenda que avança, não punindo o cidadão, né, por conta de uma situação de documentação contábil. E por isso, né, eu encaminho para votação favorável. Porque nós aqui estamos votando aquilo que nós entendemos que é melhor para a população, independente do autor da emenda, se ele é da base de apoio, se é da oposição. Eu acho que esse tem que ser o compromisso dessa casa, de debater e votar aquelas coisas que são favoráveis para a população e para os cidadãos e cidadãs de Curitiba. Então, eu estou encaminhando pela oposição para voto favorável a essa emenda, que é uma emenda dos vereadores da base de apoio do prefeito. Em votação, a emenda 34.118, modificativa. Essa é 34.118, modificativa. Vereadores, registrem seus votos. Essa orientação, voto mais. Tem certeza? Encaminhados pela situação e oposição. Essa o voto é mais.
Em votação. Em votação. Encerrada a votação. 31 vereadores votaram, todos com expressão sim, portanto, emenda aprovada. A próxima emenda é a 34.120, modificativa, diversos vereadores. Orientação, voto mais. Em votação. Ninguém vai debater, vai justificar essa emenda? Não vai ser feito? Em votação. Está em processo de votação, voto vereadores, mais. Registrem voto seus mais. Votos. Voto mais. Não é, né? Senhor presidente, gostaríamos só de saber, puder fazer a leitura da emenda, que acho que como não teve o debate... Vereador. Como não teve o debate, a gente está sem saber qual que é a emenda. Não, sujeito positivo. Foi feita a leitura, mas eu vou pedir novamente a leitura. Nós estamos em processo de votação. Como não tem defesa, nada, nós ficamos perdidos aqui, mas vamos lá. Desculpe, vereador, mas foi lido anteriormente. Vereador, o vereador Bruno já leu. Esta emenda ela está disponível. Por gentileza, poderia repetir, fica mais democrático e Tudo menos bem, submissão. Não, vamos, vereador, vamos. Sem problemas. Vereador Bruno, por gentileza, a leitura. Só peço atenção dos vereadores. Só um minutinho. Ele vai fazer a leitura, vereador. Emenda 34, 120, 2017. Modifique-se o artigo 20 do projeto de lei com a seguinte redação. Artigo 20. O sujeito passivo da obrigação tributária relativa a imóveis que foram adquiridos até 31 de dezembro de 2016 e que ainda não tiverem sido objeto de registro nas respectivas matrículas, poderá, em até 180 dias, contados a partir da data da vigência desta lei, efetuar o recolhimento do imposto com desconto de 10%. Encerrada a votação. A orientação é o voto positivo, senhor presidente. Perfeito. 29 vereadores votaram, sendo que 28 votaram com a expressão sim, uma abstenção. Portanto, aprovada a emenda. O próximo projeto da pauta é o número 3, iniciativa prefeito. Epa, tem a tua emenda, Euler. Projeto de lei ordinária. Presidente, não apareceu meu voto. Não apareceu meu voto novamente lá. Só um minutinho, vereador Marcos. Vereador Não apareceu Marcos. meu voto no painel, voto mais. Não apareceu o voto também. Oi? O senhor votou? Votei, voto mais, não apareceu. Favorável, vereador Marcos Vieira. Então, Também- portanto, voto também voto positivo do favorável. vereador Marcos Vieira. Senhor presidente, também voto favorável, não apareceu o voto.